Primeiro episódio de Território Lovecraft, Sundown, é tudo o que a gente esperava e muito mais. Muito mais. Muito mais. Eu amei a abertura que misturou sonho e realidade e memória, na verdade, né? Do Atticus Freeman, quando ele tá lá na Guerra da Coreia e de repente aparece aquele monte de disco voador e aí os monstros Lovecraftianos e ele no meio da batalha e aí aparece aquela moça coreana que sussurra uma coisa no ouvido dele, enfim, achei sensacional, já deu pra sacar na abertura o tom que a gente ia ter para essa série, né? Desse sonho para a realidade, a gente também saca qual vai ser o tom que a série vai tratar o racismo, quando mostra a parte do ônibus que é segregada, mostra bem em foco a placa Lugares para Negros no fundo, e quando o Atticus dá o dedo do meio, manda um foda-se pro Jim Crow. O episódio tem muitas partes exatamente iguais ao livro, falas tiradas exatamente da história do livro, mas também tem muitas inovações, coisas bem diferentes. Uma dessas coisas diferentes é, como a gente comentou no vídeo de expectativas que a gente lançou aqui na sexta-feira, a inversão de gênero do Caleb Brightwhite, que aí ele não vai se chamar mais Caleb, obviamente, é a Christina Brightwhite. Ainda não foi apresentada a personagem, mas tá na lista de elenco. Mas eu ainda fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque no começo do episódio dizem que o pai do Atticus tá com um cara, e também porque ela sai do banco do carona do carro. Eu fiquei assim, que vai ser? Como vão apresentar essa personagem? Será que ela é o Caleb mesmo? Caleb. Tem outra personagem que na série também tem uma inversão de gênero, que é a Diana, filha do tio George. No livro ela é um menino, ela é o Horace. Então estamos vendo muito girl power nessa adaptação, sendo que no livro já era demais, muito bom. Eu amei demais ver a Letitia personificada. Ela é também o que eu imaginava na série. Ela conseguiu pegar toda essa energia que tinha no livro. Já é a minha personagem favorita. Já era desde o livro também. Super desbocada, com umas tiradas sensacionais já no primeiro episódio e tirando eles daquela situação do final também. Eu achei o Atticus da série mais carismático do que o do livro. Teve uma transformação do livro pra série, talvez seja por causa do ator que interpreta. Na minha imaginação era outra coisa completamente diferente. Eu gostei muito do modo como eles apresentam as personagens nas séries, porque eu achei muito cadenciado, cada um com seu espaço para desenvolver nesse primeiro episódio um pouquinho já da sua própria personalidade. Então a gente já teve a Letícia, como a Bia falou, com toda a explosão que ela é, né, uma mulher super com energia muito elevada e tudo mais. Teve o tio George, que é um cara super carinhoso com a família, a gente vê ele num momento de romance não, um momento de sexo com a Hipólita, que é muito legal, já logo de cara na abertura. Aí tem a Diana, que é uma garota super imaginativa, que é quadrinista, né? E aí tem o Atticus, que tem essa personalidade formada a partir de um relacionamento muito difícil com o pai dele, que tratava ele mal quando ele era criança e adolescente, inclusive com abusos físicos, né, com violência, e cujo ápice desse relacionamento ruim acontece quando o Atticus se alista no exército. Isso é uma discussão que a gente viu no Five Bloods, da Five Bloods do Spike Lee, né? Enquanto o país estava segregado, enquanto o país relegava aos negros a situação de cidadãos de segunda categoria, com ônibus com locais específicos para eles se sentarem, com bebedouros específicos para eles tomarem água, locais em que eles são proibidos de entrar, né, de sequer entrar. Enquanto eles estavam nessa situação no próprio país onde eles nasceram, eles estavam se alistando e defendendo este mesmo país, que não defendia eles estavam defendendo este país na Guerra da Coreia, na Segunda Guerra, enfim, várias outras guerras. Guerra é o que não falta na história dos Estados Unidos, né? Uma curiosidade é que, além dessa semelhança entre as duas histórias, desse tema que elas retratam, o Jonathan Majors, que é o Atticus em Território Lovecraft, tá também em The Five Blood. E por falar nisso, a impressão que eu tive foi de que, apesar de a história se passar em Chicago, onde a família do Atticus mora, é muito parecido com a vizinhança de Faça a Coisa Certa. E principalmente por causa da cena do hidrante. Tem algumas semelhanças, um paralelo aí entre as duas histórias, entre as crianças brincando no calor e brincando na água do hidrante, chega a polícia e quer causar. E é muito legal o Atticus ir lá e abrir de noite e fazer a festa com a água, enfrentando essa polícia que estava reprimindo aquelas crianças, né? O que dá o start na história de Território Lovecraft é uma carta que o Atticus recebe do seu pai, o Monrose. Na carta, o Monrose fala que descobriu algo sobre o passado do Atticus, sobre a mãe dele, e pede para ele o encontrar em uma cidade. O
Atticus entende, ele lê que é Arkham. E Arkham é onde se passavam várias histórias de Lovecraft, uma cidade fictícia, inspirada em Salem, como o próprio tio George diz. Salem, que por sua vez é um dos maiores episódios, ou um dos mais conhecidos, talvez, não um dos maiores não, mas um dos mais conhecidos episódios de caça às bruxas da história dos Estados Unidos. A gente vai tentar fazer um vídeo sobre racismo e caça às bruxas e bruxaria, porque tem uma relação muito ligada aí no passado, lá 1700, 1600, enfim. Mas eles descobrem que não era Arkham, essa cidade do território Lovecraft, era Arden, outra cidade que é criada pelo Matt Ruff e que fica no condado de Devon, que por sua vez é baseado num condado da Inglaterra, onde existia uma cidade chamada Biteford e que também tem nessa região em que eles vão explorar, em que eles vão procurar o pai do Atticus, tem essa cidade de Biteford que fica do lado de Arden. Foi onde as 3 últimas mulheres foram condenadas por bruxaria. E uma delas, conforme é dito no episódio, foi condenada porque transou com o diabo em forma de um homem negro. Esse é um exemplo da ligação que o Rodrigo falou antes da bruxaria com o racismo. Só um. Independente da confusão que o Atticus faz com os nomes, Arkham, que é a criação do H.P. Lovecraft, e Ardham, que é essa criação do Matt Ruff, 2 territórios fictícios, os dois são territórios Lovecraftianos, são 2 territórios Lovecraft, porque os 2 são dominados pelo racismo. A gente muito provavelmente vai bater na tecla sempre que o H.P. Lovecraft era um cara muito racista, ele era considerado conservador demais até pelos próprios contemporâneos conservadores dele, para ter uma noção quão conservador ele era. Eu acho até que eles colocaram essa característica, né, conservador, como uma espécie de eufemismo, para não falar assim, ah, nossa, ele era racista demais até para o próprio pensamento racista da época, né, mais ou menos nessa linha que eu entendo. Ele tem um poema que é uma das coisas mais nojentas que eu já li na minha vida, é um poema que está disponível para ser lido, a gente vai deixar o link aqui nas referências, nós não vamos ler ele porque é uma coisa muito abjeta, e que é citado no livro porque o Montrose tem uma preocupação muito grande de não incentivar o Atticus, né, de que ele não fosse compelido a participar de tudo o que tentou apagar a história dos negros. Ele não queria, ele não desejava que o Atticus fosse um fã de H.P. Lovecraft, por exemplo, ou de outros escritores racistas. E aí ele pede pro Atticus ler esse poema durante um período da vida dele, né? Ele não lê também no episódio, ele só faz uma referência, mas é uma coisa assim, é grotesco, assim, é uma coisa bizarra. E é também uma das provas de que não dá para ficar, no caso do H.P., separando muito a obra do autor, porque como a gente falou no vídeo sobre o livro e sobre as expectativas da série, a obra do H.P. era imbuída no racismo do H.P. Lovecraft. Não era algo que ele era um cara escroto que escrevia coisas muito legais. Não. Ele escrevia coisas bastante abjetas também. It's not real. You sure? A gente citou no vídeo anterior como o território Lovecraft tem referências literárias. E o episódio trouxe uma nova referência literária, que é o James Baldwin. Ele era um escritor e é ele que aparece naquele discurso quando o Atticus, o tio George e a Letitia estão viajando pelo país. James Baldwin também era dedicado ao teatro, a questões políticas, lutava muito pelos direitos civis dos cidadãos negros e negras dos Estados Unidos e nunca fugia de um debate sobre essa questão. A obra dele ganhou muito destaque nos últimos tempos por causa de 2 adaptações de seus livros, Se a Rua Bale Falasse e I'm Not Your Negro. Eu não sei se vocês ficaram tão impactados quanto eu fiquei com esse discurso. Eu achei muito bonito, é brilhante, eu achei uma ferramenta na narrativa muito interessante, como se vocês também estivessem ouvindo aquele discurso, né? E esse discurso ele é parte de um debate que ele teve com William Buckley. William F. Buckley criou a The National Review, que é uma revista, um periódico conservador nos Estados Unidos. Daí já dá para ter uma noção de como foi esse debate que aconteceu em 1965. O James Baldwin veio de uma família extremamente pobre, ele assim, foi um cara trabalhador que, enfim, enfrentou várias adversidades na vida. E aí ele foi lançar um livro dele, um dos livros dele, lá em Cambridge, na Inglaterra. E aí falaram assim, olha, a gente topa você lançar e tal, desde que haja um debate. Então a gente quer ouvir um outro lado sobre isso aí que você trata no seu livro. E aí chamaram o William Buckley, que topou na hora, era um cara que também não fugia de um debate. E aí a gente tem esses 2 caras, um que veio de baixo, né, um cara que venceu na vida, vou botar bem entre aspas essa expressão aqui, enfrentou muitas adversidades, vinha de uma família pobre,
batalhou pra caramba pra chegar onde chegou, e do outro era um branquinho que estudou em Yale, com tudo pago, que vinha de uma família abastada, enfim. O exemplo típico de como a meritocracia não funciona. E o debate era justamente sobre isso, era sobre... O tema do debate era: o sonho americano foi conquistado às custas do afro-americano? E o James Baldwin faz esse discurso que é sensacional, muito contundente, né? Ele vai direto ao ponto e contando da experiência de vida que ele teve, que é uma experiência extensiva a várias outras pessoas da comunidade afro-americana, que viviam no Harlem, como ele viveu, e que sofreram com todas essas adversidades. Então ele diz: o meu bairro não tinha tratamento de água. As crianças não se sentiam seguras para ir para a escola em paz. Enquanto você vai no subúrbio e as pessoas brancas têm tudo isso. Tem todo um sistema, e isso é muito caro para ele, é um sistema de realidade que ele chama, que é moldado para isso. O cara cresce com um sistema que favorece ele o tempo inteiro, enquanto outras pessoas são negadas os mesmos direitos. É isso. Esse debate aconteceu em 1965 e a história de Território Lovecraft está passando quase 10 anos antes, ali no meio dos anos 50. E é muito legal ver esse deslocamento, né, na história para trazer um pouco antes essas falas tão poderosas do James Baldwin. It comes as a great shock to discover that the country, which is your birthplace and to which you owe your life and your identity, has not in its whole system of reality evolved any place for you. O nome do episódio, Sundown, faz referência direta a algo que a gente também já comentou no vídeo da sexta-feira, sobre as expectativas e sobre o livro, que é as Sundown Towns, as cidades do pôr do sol, que eram cidades em que a lei permitia que os cidadãos brancos linchassem, enforcassem, matassem, assassinassem pessoas negras que estivessem circulando após o pôr do sol nos espaços públicos, né? É um momento muito tenso do episódio, assim, mistura de raiva com pânico, quero que eles saiam daí muito rápido, e quando eles se livram, tem outra emboscada esperando eles do outro lado da trilha do trem. É horroroso, meu Deus. Essa política não era só de, se achar um negro andando na rua depois que o sol se pôr, a gente pode espancar ele. Ela tinha muito a ver com o modo como essas cidades foram construídas. Então, onde que os negros podiam construir suas casas, onde que os negros podiam morar, constituir suas famílias, que vizinhança eles iam formar. É daí também que surge aquela criação dos subúrbios totalmente brancos, né? Aquelas casas com jardinzinho, sem cerquinha, aquela coisa padrão do próprio sonho americano, né? Que o James Baldwin faz referência, tem referência na série. E chegava ao extremo de algumas políticas, como no estado do Oregon, que baniu as pessoas negras do estado. Eles simplesmente falaram: aqui vocês não vão ficar. E aí criava êxodos dessa população negra. Imagina você não poder, depois que o sol se põe, sair na rua, né? Não tem como viver num lugar desse. Em comparação com o iniciozinho do episódio, em que tá tendo uma festa na rua, todo mundo confraternizando. Isso é vida. O resto não... Daí, inclusive, tem um pequeno defeito que não é do episódio em si, não é da narrativa em si, mas da tradução que a HBO escolheu dar para Sundown Town, que foi toque de recolher. Eu acho que perdeu todo o peso histórico, já que a gente tinha uma política pública de institucionalização do racismo geográfico, né? Então as pessoas não podiam escolher livremente onde elas iam morar. E aí quando fala toque de recolher, dá uma outra impressão. Parece que em algum determinado momento vocês têm só que sair dali, não era só isso. Toque de recolher é para todo mundo, né? Se é para a própria segurança das pessoas, um conhecimento geral. E deu muito bem pra gente entender que se chama pôr do sol, porque após o pôr do sol as pessoas os negros não podem estar na rua, né? O xerife explica isso, né? O auge do episódio é a perseguição que sofrem tanto o trio principal quanto era trio também? Os policiais que estavam com eles naquele momento, né? Horroroso, em que eles estão sofrendo, assim, que eles iam morrer, eles iam ser mortos ali, e aparece o Shoggoth. Eu achei uma representação ótima desses monstros, que são conhecidíssimos, são marca da obra do Lovecraft, e que são seres amorfos, cheios de patas, olhos. Estudando sobre a obra dele, a gente percebe que é difícil representar esses monstros, né? É uma marca do terror cósmico, essa dificuldade de representar algo que pode mudar de acordo com a mente do leitor. Achei os efeitos especiais maravilhosos, dá pra gente ficar em pânico assistindo aquilo. O que eu achei mais legal é que eles conseguiram trazer pra tela exatamente essa sensação de o que é que causa o medo, no caso de Território Lovecraft.
são esses monstros que habitam literalmente o mundo, e aí a gente tem esse mundo de fantasia maravilhoso, com esses efeitos sensacionais. Então tem o Shoggoth, que é um monstro horrível, né, grotesco, cheio de dente, todo esquisito. Ou a situação é que essas personagens, o tio George, Atticus, a Letitia, a Ruby vai entrar daqui a pouco, estão submetidos. Que é uma situação de segregação racial em que eles enfrentam todo tipo de adversidade. Para fazer uma simples viagem, eles têm que se submeter a todo tipo de humilhação. A gente abre com o ônibus quebrando, o pessoal dando carona só para as pessoas brancas que estavam dentro desse ônibus, né? A melhor parte desse primeiro episódio, na verdade não é uma parte, né? O melhor desse episódio foi que, logo de cara, de saída, o piloto, eles conseguiram condensar tudo que eu queria que tivesse na série mesmo por conta do que a gente leu no livro. Que é a aventura, uma aventura muito massa, que a gente vai ter super divertida com esses personagens, e a problematização social que o Matt Ruff traz no livro dele, com esses a mais que a Bia comentou no começo do filme, né? A representatividade feminina aumenta, o que é excelente. E a gente vê no episódio que é um momento extremo em que as pessoas deveriam considerar que estão no mesmo barco, os policiais continuam ameaçando os outros dois, e nisso eles se ferram muito. E o xerife manda um deles ir lá buscar o carro. É muito a representação também do que é o exército, né? Do que começa com a história. Uma pessoa negra tem que se arriscar para salvar todos eles. Dinner will be served in 15 minutes. Agora é aguardar o próximo episódio, próximo domingo. Ansiosíssimos para entrar naquele castelo e ver todas as armadilhas dentro dele. Diz aí nos comentários o que você achou desse episódio, o que você curtiu mais. Não se esquece de se inscrever aqui no Mexido, que a gente vai continuar essas análises até outubro, né? Até outubro, quando acaba a série. São tantos episódios que a gente se perdeu as Ainda bem. Essa foi a primeira vez que eu fiquei com vontade assim, pô, podia ter saído tudo de uma vez. Eu fiquei com muita vontade de ver o segundo agora. A gente Ele termina com os ganchos certinho ali pra deixar a gente engajadão pro próximo. Então tá. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.